dar continuidade aqui ao projeto da gastronomia metropolitana. Vamos fazer nossas preparações hoje da cozinha platina, que envolve Uruguai, Argentina e Paraguai, certo? Então, no caso, a gente vai fazer hoje apenas Uruguai e Argentina. Nós vamos fazer um alfajor da culinária argentina, um sanduíche bem característico do Uruguai, que é o civito, e nós vamos começar fazendo também as empanadas argentinas, certo? É uma preparação bem característica da Argentina, embora nós encontremos as empanadas também em outras regiões da América do Sul, inclusive até com outros nomes, como saltenha ou empanadas colombianas e por aí vai, certo? Espero que vocês curtam. Eu vou dizer os ingredientes agora das empanadas. Nós temos farinha de trigo, gordura, no caso a banha. Nós temos ovo, sal e água para dar o ponto, ok? Na parte de recheio, nós vamos ter carne, que é um filé mignon. Vamos refogar com alho, cebola. Vamos adicionar alguns ingredientes que também são característicos dessa região, como passa, azeitona, e fazer alguns temperos com sal, pimenta, páprica doce, tá certo? E dar um toquezinho com molho shoyu. Vamos começar? Nós temos para fazer empanada, nós vamos fazer a massa, porque ela tem que descansar um pouco. A gente vai botar 3/4 mais ou menos da farinha. Por que eu não vou colocar toda? Porque às vezes necessita de mais ou menos farinha de trigo e a gente vai dosando isso aí com a preparação. Então nós temos o trigo, vamos juntar o ovo, a gordura, uma poeirinha de sal, aqui vou com a mão mesmo, vamos adicionar um pouco de água para dar liga, dar um pouco de elasticidade que a massa precisa. Massa lisa, tá certo? Aí a gente vai deixar ela descansar um pouco. 10 minutos é o tempo que a gente começa a preparar o nosso recheio. Ok? Bom, então a gente vai refogar o nosso recheio, no caso a carne, manteiga, cebola, alho, a carne. A gente agora tempera, sal, cominho, aliás, páprica doce, pimenta dedo de moça. Sempre é bom retirar as sementes da pimenta para cozinhar um pouco na carne. Aqui de molho shoyu. Vem com os outros ingredientes. Passas, azeitona preta. A gente coloca o cheiro verde. Pronto, a carne está pronta. Só esperar esfriar um pouquinho para a gente colocar no recheio, ok? Nós vamos abrir a nossa massa para fazer as nossas empanadas. A massa já descansou.
tá no ponto de fazer nossa empanada. Para o tamanho que a gente quer. A gente coloca um pouco de recheio. É bom a gente passar uma aguinha aqui, ó. Facilita colar. Pega uma assadeira e agora é só colocar aqui, certo? Bom, então a gente vai fazer o restante aqui e vai levar para assar por 20 minutos, mais ou menos, tá certo? Pessoal, então a gente vai dar continuidade, vamos fazer uma preparação típica do Uruguai, que é um sanduíche chamado chivito. Certo? Praticamente todos os pontos de lado turístico do Uruguai é servido essa preparação. Então nós vamos aos ingredientes. Então, em primeiro lugar, a gente vai fazer um molho, certo? Um molho à base de creme cheese, leite, sal, pimenta, cheiro verde e azeite. A gente vai bater no liquidificador e vai ficar aguardando para a gente servir o sanduíche. Esse sanduíche ele é feito com filé mignon, a carne, tá? E também a gente agrega queijo, presunto, bacon, ovos e a salada, tá certo? Esse sanduíche ele é servido normalmente num pão chamado ciabatta. A gente vai preparar o nosso molho. A gente coloca o leite, creme cheese, cheiro verde, a gente bota assim rasgando mesmo, tá? Como vai bater, aí a gente não se preocupa. Um dentinho de alho. Tempera com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta e a gente bate essa preparação. Ele fica bem líquido, está dando para vocês enxergarem. Aí a gente vai colocar agora um azeite que ele vai dar a liga como se fosse uma maionese, tá certo? Aí quando chegar na consistência ideal, aí eu mostro para vocês. Começar a bater, a gente vai colocando em fio, tá? Então a gente vai colocando o azeite. Percebam a cremosidade. Ok? Vejam como está a consistência. Ok? Bom, pessoal, então a gente vai assar a carne do sanduíche chivito. A gente assa, é um filé mignon. Então o que é que a gente faz? A gente tempera com sal, pimenta e apenas assa ele na manteiga. Lembrando que o Uruguai é um país que eles são apaixonados por carne,
certo? Assim como a Argentina é também e nós do Brasil também, principalmente do Rio Grande do Sul. Então tudo para eles lá, eles costumam colocar carne. Então a gente vai assar os bifes, já estão temperados, tá? Com sal e pimenta. Percebam que a coloração da carne já vai modificando. Ela é bem fininha, então é bem rápido. A gente não precisa ficar apertando, não precisa ficar mexendo de lugar. Apenas quando chega um momento a gente vira e o filé está pronto, tá certo? Aí o ponto vai ser o cliente que vai dizer se ele quer ao ponto, mal passado, bem passado, tá certo? Então vai depender muito do gosto do cliente. Normalmente quando você vai fazer o sanduíche com carne, você não deve colocar a carne diretamente logo no pão, não. Tem que esperar os sucos dela se concentrarem novamente, que eles estão agitados. Então eles vão se concentrar e a partir daí a gente faz a montagem do sanduíche. Ok? A gente vai finalizar o chivito assando o pão. Ok? Vamos para a montagem. A gente passa uma basezinha de maionese. Para que esse pão permaneça uma consistência boa. Obviamente se a pessoa não consumir maionese, aí não coloca, tá? Mas isso é o normal. A gente vem com a carne. Presunto, queijo, ovo, o bacon, e aqui a gente coloca tomate, cebola, e o alface. Esse é o sanduíche chivito, certo? Do Uruguai, com todas as camadas de recheio, ok? Pessoal, então finalizando aqui, a gente vai fazer a sobremesa da Argentina, característica que é chamada alfajor, certo? O alfajor ele leva como ingredientes farinha de trigo, manteiga, açúcar, gema, amido de milho, bicarbonato, fermento e uma pitadinha de sal, só para temperar. O recheio vai ser de doce de leite. Bom, então aqui é bem simples, tá certo? Vai ser só misturar os ingredientes praticamente. Primeiro a gente vai misturar o açúcar.
a manteiga. A gente vai misturar isso aqui até ele formar uma pasta, tá? É interessante nessa preparação utilizar o açúcar refinado em vez do cristal, porque ele tem um grão menor, tá? Fez uma pastinha, a gente vem com as gemas, mistura as gemas também, fez uma pastinha, tá vendo? Agora a gente vem com os ingredientes secos, o amido, farinha de trigo, bicarbonato, fermento e aqui a pitadinha de sal que eu falei para vocês. Mistura também até homogeneizar e virar a massa do nosso alfajor, tá? Alfajor nada mais é do que um biscoitinho que é assado no forno e recheado. Aqui a gente vai preparar também um banho de chocolate, mas tem lugar que não dá esse banho de chocolate não. Agora com a mão para a gente sentir o momento certo de parar, utilizando normalmente a ponta dos dedos, porque senão vai ficar com a impressão de estar querendo trigo o tempo todo. Ó, no nosso caso aqui ainda está grudando, então a gente vai precisar botar mais algum seco. No caso a gente vai colocar amido. No alfajor normalmente você coloca mais amido do que trigo, para que ele fique mais soltinho, tá certo? O trigo deixa mais pesado. Eu vou pegar ali e colocar o amido. Bom, então a gente vai colocar mais amido aos poucos também, que não precisa botar muito. Já chegou no ponto que eu queria. O calor da mão da gente já fica pedindo. Então a gente vai parar um pouquinho, vai deixar descansar, depois a gente faz a preparação, ok? Bom, então a massa descansou na geladeira, aí a gente vai agora abrir e fazer os discos para o alfajor. Então nós vamos colocar essa massa no papel manteiga e a gente criou aqui um mecanismo, observando em outras pessoas, 2 palitos de churrasco. Para quê? Para que todos os alfajor nossos fiquem da mesma espessura. Então a gente vai colocar essa massa, vai vir com um rolo e vai passar o rolo entre essa massa. Então tudo que tiver acima do palito ele vai descer, tá? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó, até ele ficar na espessura que a gente quer, que é a do palito, tá certo? Então, ó, quando ele estiver deslizando assim é porque já está na espessura do palito que a gente colocou. Agora. Então, está na espessura, a gente vem com o cortador. Retira com cuidado, coloca numa forma para assar. Dá uma distância, porque ele cresce um pouquinho, tá certo? Então dá uma distância assim, ó. Bom, então eu peguei o chocolate,
derretir no micro-ondas, certo? 30 em 30 segundos. E para a gente dar um banho, o chocolate ele é interessante que ele fique mais fluido, certo? Quando a gente derrete só o chocolate, ele não fica tão fluido. E a casquinha do chocolate que cobre o alfajor, ela fica mais fina. Então é interessante que a gente faça uma técnica que é colocar óleo. No caso aqui eu coloquei óleo de coco, certo? Então a gente coloca o óleo de coco aos poucos, tá certo? Vai misturando, homogeneizando o chocolate e o óleo de coco. Pode ser com outro óleo? Pode. Agora, o óleo de coco ele dá até um certo sabor na preparação, tá? Então, ó, veja como ficou mais fluido. Isso aí, pra gente dar o banho de chocolate, fica melhor. Certo? Então agora a gente vai rechear o alfajor. Saiu do forno. Ok? Então a gente vem aqui com delicadeza, porque senão ele se quebra, tá? A gente bota aqui e vai espalhando com calma. A gente não vai até a borda, porque quando a gente colocar o outro e der uma leve pressionada, aí ele automaticamente ele já vai para a borda, tá? Aqui ainda vem o banho de chocolate, não tem problema. Bom, então agora a gente vai dar o banho de chocolate. Simplesmente a gente coloca aqui, a calda está fluida, coloca e vai dando banho, certo? Pega um garfo, vira, tá? Pega ele por aqui, ó. Dá essas batidinhas para poder retirar o excesso. Coloca num papel manteiga e deixa, ok? Então finalizamos aqui nossa aula de cozinha platina. Fizemos preparações do Uruguai e fizemos preparações da Argentina. Então nós fizemos um sanduíche que é tipo uruguaio, chamado chivito, tá certo? Qualquer lugar lá do Uruguai vocês conseguem encontrar. Nós fizemos 2 pratos da cozinha argentina, um bem tradicional que é a empanada, certo? Essa empanada argentina ela também se encontra em outros países da América do Sul, em alguns com um nome diferente, como na Bolívia, que eles chamam saltenha boliviana, certo? E nós finalizamos com uma sobremesa chamada alfajor, que é bem típico da Argentina. Todos os turistas, quando vão até a Argentina, tem que trazer um alfajor de lá. Então aqui a gente deixou para vocês. Espero que vocês gostem, curtam e até mais. Um abraço.